A paz, Senhor, igreja. Hoje estamos gravando direto da IPJC, bairro de Ipuí. Se inscreva no canal, glorifique o Senhor e deixe seus e eu vou convidar mais a igreja para ficar sobre o pé. Amém. Confie o pregador para cá, por favor, né? Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai amado, Senhor, e apresente, Senhor, esse teu servo, Senhor, que está na tua casa, Senhor, que vai levar a tua mensagem, Senhor, que não seja da boca dele, Senhor, mas que seja a tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor venha tocar no coração de cada um que está aqui na igreja, Senhor, de cada um que está no teu tempo que veio para adorar, Senhor. E apresento ele, Senhor, que o Senhor não venha deixar mal, venha interromper a tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus que ensina a criança no caminho que deve andar, né? Aleluia. Ainda que se afaste, não se afastará. Aleluia, do Deus ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Abra as suas Bíblias lá no livro de Números, no capítulo 20. Louvado seja Deus. Capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O versículo, aleluia, é o 3, o 4 e o 5. Louvado seja Deus. Números, aleluia, no capítulo 20, o versículo é o 2, aleluia, o 3 e o 5. Louvado seja Deus. Aleluia. Todos de posse? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, versículo 3: o povo contendeu com Moisés, dizendo: oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figo, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos por este momento, Senhor, de adoração a Ti, meu Pai, e que Tu possa nos ajudar em nome do Senhor Jesus. Poder sentar aplaudindo o nome do Senhor, só Ele é digno de receber louvores e glória. Aleluia. Aleluia. Essa semana nós sempre gravamos lá no Parque Modelo. O Senhor colocou no meu coração para trazer hoje, para que viesse gravar dentro do nosso templo sede. Amém? Graças a Deus. Eu creio que o Senhor está sendo bem servido neste lugar, onde eu tenho a alegria de servir aqui com os meus irmãos. A nossa igreja é aqui no Ipuí, louvado seja Deus. A nossa sede nós chamamos de Igreja Mãe aqui no Ipuí, Igreja Pentecostal de Deus Caminho. Está aqui na rua Eucilândia, número 28, no bairro do Ipuí. Os irmãos têm livre liberdade para nos visitar nos nossos cultos forte aos domingos. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, no primeiro ano de peregrinação do povo de Deus no deserto, ou pelo deserto, né? Ele acampou lá no deserto de Refidim. Ele sai do Egito e acampa no deserto de Refidim. Quem assistiu o nosso vídeo lá no passado, nós pregamos sobre a chegada do povo de Deus lá no deserto de Refidim e como tiveram problemas com a falta de água. Conforme o Google informou, lá pelo ano de 1446 a.C., né? Louvado seja Deus. Nós tivemos um problema lá, né? O povo teve um problema lá, e ao chegar no deserto de Refidim, não tinha água. De Refidim não tinha água, louvado seja Deus. Aí o povo contendeu com Moisés. Moisés ficou com medo de morrer.
aleluia, e se tem hoje perto do Senhor, orou, e o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, pediu que Moisés ferisse a pedra e assim saiu água, louvado seja Deus. O tempo passou, agora passou 40 anos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois daquele tempo, já são 40 anos que o povo tem peregrinado pelo deserto, aleluia. Agora é o último ano de peregrinação do povo pelo deserto, louvado seja Deus. O ano é mais ou menos lá pelo ano de 1406 a.C., e o povo depara novamente com esta situação, e mais uma vez o povo murmura contra o Senhor e contra os seus servos, aleluia, louvado seja Deus. O povo contendeu contra Moisés, e ali Moisés, aleluia, louvado seja Deus, ele vai mais uma vez nesta hora, ele sai correndo à presença do Senhor, se jogam lá no chão, louvado seja Deus, aleluia, e o Senhor vai dar uma ordem direta a Moisés, aleluia. Se nós formos atentar, aleluia, ao versículo 8, no mesmo capítulo 20 do livro de Números, louvado seja Deus, o Senhor mandou que se juntasse a congregação, aleluia, e ali perante o povo, aleluia, era para Moisés pegar a sua vara e falou assim: e falai a rocha perante os olhos do povo, e a rocha dará a sua água, e assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais, louvado seja Deus. Notem que no ano de 1946 a.C., a ordem dada foi: e ferir a rocha, louvado seja Deus. Agora a ordem dada é: falar a rocha, louvado seja Deus, aleluia. Mas olha só, são 40 anos de peregrinação pelo deserto, e o povo santo de Deus está chegando agora no deserto de Zim, louvado seja Deus, mais precisamente num lugar chamado Cádiz. O povo está lá se acampando, está se arrumando, e aleluia, e a pressão com certeza devia ser muito grande em cima de Moisés, aleluia. Moisés, bota para cá, Moisés, bota para ali, Moisés, coloca para lá, onde vamos colocar a tenda do Senhor? E aquele problema está ali, mas o povo já está acampado diante daquilo, e toda aquela confusão que está dando, ainda morre Miriam. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Veja o cenário, né? Morre Miriam, louvado seja Deus. Ela é a irmã mais velha dos dois, Moisés e Arão. Como se não bastasse a confusão do povo que está acampando ali, Moisés ainda tem que enterrar a sua irmã mais velha. E a gente sabe que Moisés praticamente foi criada ali, né? Ele tinha uma ajuda muito grande da sua irmã mais velha, Miriam. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Com tudo isso, toda essa confusão que está acontecendo, aleluia, louvado seja Deus, o povo está acampando no deserto. Moisés vai sepultar a sua irmã no deserto, louvado seja Deus, ou seja, aleluia, vai deixar o corpo da sua irmã para trás, porque eles não vão levar, eles não levam defuntos, louvado seja Deus, né? Mediante a tudo isso, os servos do Senhor se deparam com a falta de água, louvado seja Deus, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Deus, que eu quero dizer para você, meu irmão, que a murmuração, ela é um problema sério dentro da sua casa, ela é um problema sério dentro do seu casamento, ela é um problema sério dentro do seu relacionamento familiar, dentro do seu trabalho, aleluia. Que eu digo, pastor, aleluia, que tem que dar com certas pessoas que a vida é reclamar. Nada está bom, nunca está bom, aleluia. O pastor devia ser melhor, o pastor devia
fazer melhor, o pastor devia ir lá mais vezes, o pastor devia fazer mais isso, devia fazer mais aquilo. E muitas das vezes a pessoa acaba cometendo pecados, louvado seja Deus. Por de tanto isso aqui, de muita confusão, de muita reclamação sobre a cabeça, aleluia, de Moisés. E também ainda tem que se dar com a condição de ter perdido a sua irmã mais velha, louvado seja Deus. Moisés vai acabar cometendo 2 pecados, louvado seja Deus. Ele vai desobedecer a Deus, aleluia. Olhe o que a murmuração pode causar no servo do Senhor, louvado seja Deus. Ele vai desobedecer a Deus, aleluia. E assim, o primeiro pecado, ele desobedece a Deus. E o segundo pecado que Moisés vai acontecer, ele vai deixar o espírito de ira, deixar de entrar sobre o seu próprio ser, louvado seja Deus, aleluia. Moisés, ele vai desobedecer uma ordem direta de Deus e vai deixar espaço a Lúcifer a fazer os seus deveres, louvado seja Deus, dentro do seu coração, louvado seja Deus. Pelo que o Senhor vai dar uma ordem direta, ele vai fazer, a ordem era falar e a rocha, louvado seja Deus. E Moisés vai fazer totalmente o contrário, louvado seja Deus, do que o Senhor mandou fazer. Você lembra que, aleluia, quando o povo sai lá do monte de Refidim, no deserto de Refidim, a ordem era ferir a rocha, mas agora a ordem é falar e a rocha, porque o Senhor vai ser glorificado através da tua obediência. Quando Deus manda fazer e tu obedece conforme a sua palavra, conforme a sua vontade, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. A ira, meus amigos, louvado seja Deus, é um problema sério sobre o homem e sobre uma mulher. Através da ira, muitas pessoas acabam cometendo loucuras, a ira descontrolada. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, ele ensina que a ira descontrolada é perigosa, equiparando a injustiça e o ódio ao assassinato. Louvado seja Deus. Mas o que nós temos diante de Moisés? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, Moisés, ele está bravo mediante a reclamação do povo, aleluia, e gritou com grande voz. No versículo 10 você vai ver que ele vai dizer assim, ouvi agora, ó rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Não era o Moisés que ia tirar água, era o nome do Senhor que ia ser glorificado ali, louvado seja Deus. Para você ver o perigo que tem a murmuração na cabeça de um servo de Deus. Nada está bom, nada está legal, aleluia. Existem várias maneiras de você murmurar dentro da casa do Senhor. Muitas das vezes você está contribuindo, por muitas das vezes são coisas que você tem que fazer, conversar com o seu líder, você vai conversar, aleluia, com aquele que está diante do trabalho, está diante do círculo de oração. Não, você começa a bater com um, bater com o outro, bater com um, bater com o outro, louvado seja Deus. E quando chega na cabeça do líder, ele chega tipo uma bola de neve, com um problema muito grande para o pastor resolver, o líder resolver, o servo resolver, louvado seja Deus. O murmúrio não é bom na minha vida, na tua vida, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque nós já passamos dessa para melhor, como diz o povo da terra, louvado seja Deus. Nós estamos salvos, então não tem porquê nós ficamos reclamando, louvado seja Deus, nem dizendo, maldizendo esse ou aquele. Sabe por quê? Porque aquele que nos salvou entrou na glória como um cordeiro mudo, daquele que não falou nada para você e para mim, porque nós tivéssemos vida eterna e tivéssemos vida em abundância. Ninguém viu Jesus reclamando em nenhum daquele momento da sua vida, louvado seja Deus. Ora, ele por ser Deus, ele não usa por usurpação ser igual a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Olha, agora vamos finalizar. O que Jesus poderia ter feito naquele momento? Eu sou Deus, eu não sou obrigado, aleluia, a passar por essa situação, mas ele recebeu uma ordem direta de Deus.
Aleluia. Desde o fundamento da terra, como o nosso presbítero pregou ontem, Jesus já estava predestinado à cruz. Desde que a terra se formou como terra, Jesus já está predestinado à cruz. Não tinha como evitar a cruz de Jesus. Você pode dizer, mas Jesus podia ter se livrado da cruz. Mas se Jesus se livra da cruz, eu e você não teríamos uma segunda oportunidade. Se Jesus segurou a cruz, foi para que nós tivéssemos o direito de pregar sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus, sobre o que o Senhor tem feito na nossa vida, para nós colocarmos aqui diante do Senhor testemunhos, como as irmãs estão dando testemunho, que só o Senhor é Deus, aleluia, que só o Senhor cura, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, aleluia. E você coloca aqui diante do Senhor. Você diga lá, eu não estava legal, mas o Senhor me curou, eu estou aqui, a minha mãe foi curada, o meu pai foi curado, e nós damos testemunho do Senhor, porque Ele enfrentou a cruz para que nós tivéssemos o direito de dar testemunho de que Ele é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. No versículo 11, aleluia, Moisés feriu a rocha, desobedecendo o que o Senhor falou, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Nós vemos que Moisés, aleluia, estava aborrecido, estava chateado, estava cansado, estava triste, cenário perfeito para se manifestar a ira imputada através do nosso inimigo, louvado seja Deus. Talvez ali, meus irmãos, a pressão sofrida por Moisés foi dada pelo próprio Satanás, aleluia, para que ele viesse perder a sua bênção, a sua dádiva que o Senhor ia colocar nas suas mãos, louvado seja Deus. Porque eu estou passando uma situação, sim, vamos passar a nossa situação, mas nós temos o direito, aleluia, de em vez de estarmos murmurando, reclamando, dizendo que não vai dar certo, dizendo que vai dar certo, dobre os seus joelhos e clame aquele que pode, que quando você nem pensar, ele vai vir no teu socorro. E passou a tempestade, passou a coisa ruim, e a bonança vem sobre a sua vida, e você vem para casa do Senhor e glorifica o nome do Senhor, com tuas lágrimas, com tuas palmas, aleluia, com teu sorriso. Tu vem dizer que olha, o Senhor me visitou, eu estava passando uma situação turbulentosa, mas o Senhor me visitou. Sabe por quê? Aleluia. Tem um louvor que diz assim, que se nós levarmos, aleluia, que a gente não é abençoado porque não colocamos tudo em oração. Louvado seja Deus. E nós servos, irmão, nós não temos, aleluia, o fulano e o beltrano e o ciclano não vai ser culpado da perda da nossa salvação, vai ser nós mesmos, porque a salvação ela é individual. Louvado seja Deus. Não deixe que o inimigo use o seu irmão para fazer com que você saia do lugar da bênção. Louvado seja Deus. Se nós vamos ver na história, louvado seja Deus, aleluia, Ló vai murmurar contra Abraão, aleluia, e vai perder a sua bênção. Quando os anjos vão chegar ali diante de Gomorra, onde está Ló, aleluia, mandado pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor, porque Ló não tinha direito a nada, era porque a insistência de Abraão dizia: se lá tivesse 50, se lá tivesse 40, se lá tivesse 30, ele disse: Deus sabia que lá não tinha, o que ele queria era proteger, que lá estava o seu filho. Não te preocupas com o teu filho, não te preocupas com a tua filha, faz a obra que o Senhor é contigo e com toda a tua família, onde quer que tu coloque a planta dos teus pés, não te preocupa, que Deus é contigo. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Agora estamos na frente do Senhor e eles estão ali, aleluia. Como é que vamos suportar uma situação dessa? Como é que nós vamos suportar uma situação dessa diante do povo, aleluia, sem água, né? Povo preocupado. Mas veja bem, o povo não está preocupado, o povo está com um desejo no seu coração de ingratidão a Deus, aleluia. Por quê? Porque eles correm diante de Moisés e pressionam Moisés, aleluia, a dar um jeito na situação que um ser humano capaz não é capaz de dar.
aquele Moisés, não era para ter água, não tem. Mas a gente se lembra lá no deserto de Refidim, não tinha água em canto nenhum, mas o Senhor feriu a pedra e saiu água da rocha, e nós fomos saciados com nossos animais. Nós estamos sem água agora, meu Deus. Te acalma, aleluia. Nós sabemos que, aleluia, a tua irmã morreu, nós sabemos que tu está cansado, dá um tempo aí, mas bora juntar a congregação e vamos orar para o Senhor vir dar jeito nessa situação que nós estamos passando, que nós acreditamos que o Senhor pode fazer esse milagre. Louvado seja Deus. Era isso, aleluia, que era para a congregação ter feito, não para ter pressionado um homem que já estava, aleluia, ferido. Louvado seja Deus, aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, às vezes eu passo aqui na igreja, eu vou lá, eu sempre vou na casa da irmã Emília, sempre vou, ferido que você nem imagina. Eu digo para ela, né, minha irmã, não te esquece de mim nas tuas orações, aleluia, aleluia. Por quê? Porque dois é melhor. E ela é líder de oração, aleluia. Eu tenho certeza, quando ela coloca o pé aqui, ela apresenta a cada um de nós, e o Senhor nos visita. Louvado seja Deus. Não só ela, mas aqueles que estão com ela. Louvado seja Deus. Eles apresentam para Deus e o Senhor nos visita, aleluia. E vem a bonança, e vem a calmaria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Moisés está irritado, porque as pessoas estão: poxa, vamos se juntar lá na casa, vamos se juntar lá na tenda do Senhor e vamos clamar ao Senhor, vamos dizer: Senhor, viemos cantar para te dizer que nós não temos água, nós viemos orar para ti, Senhor, para te pedir a tua misericórdia, para que tu venha sanar o nosso problema, porque nosso gado está sem água, nosso povo está sem água, nossos filhos estão sem água. Nós sabemos que Moisés está aqui, já está cansado, mas olha só, nós vamos aqui nos ajoelhar e vamos cantar a ti, e vamos alegrar o teu coração, e tu nos dá água. Louvado seja Deus, aleluia. Porque o Senhor faz isso, Ele é especialista em fazer milagres. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Olha só, Deus dá uma ordem direta a Moisés, aleluia: falai a rocha. Moisés pega a água, louvado seja Deus, pega a vara e chega lá bravo e diz: porventura nós podemos dar água para vocês? E os rebeldes pegam a vara e pá, 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 dá 3 pancadas na rocha e sai água. Louvado seja Deus. Você sabe por que saiu água? Você sabe por que saiu água? Porque Deus tinha mandado ele fazer, não daquela forma, e Deus é fiel para fazer o que Ele diz que vai fazer na tua vida. Deus é fiel, aleluia. Porque se Deus não fosse fiel a nós, quando Moisés deu 3 pancadas naquela pedra, que era para ele ter falado, não tinha saído rocha, e além do nome dele não ser glorificado, Moisés ia cair por terra diante da congregação. Louvado seja Deus. O Senhor disse que vai te dar água, vai te dar água. O Senhor disse que vai te dar a tua saúde, Ele vai te dar essa saúde. O Senhor disse que vai te dar a tua cura, Ele vai te dar a tua cura. Mas tu precisa acreditar. Louvado seja Deus. Porque não adianta tu orares, jejuares, gritares e clamares, mas tu não acredita que o Senhor é contigo, que o Senhor está na tua vida, que o Senhor está na vida da tua família, e onde quer que tu coloque a planta dos teus pés, o Senhor está contigo. Chegasse é porque o Senhor concedeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E o Senhor diz a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra, aleluia, que lhes tenho prometido. Olha só, através da murmuração do povo, Moisés perde a credencial de entrar na terra. Olha que coisa, né? Aleluia. E olha que o povo vai ganhar a paga, vocês também não vão entrar. Louvado seja Deus. Quantos entraram, pastor? 2. Louvado seja Deus. Entraram 2 apenas, daquela congregação toda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é sério o teu trabalhar para o Senhor. É sério o teu louvor para o Senhor. É sério. Não te preocupas que até os cabelos, fios de cabelo das vossas cabeças estão contados. Aleluia. Mas o Senhor se agrada daquele que lhe precede. O
O Senhor é bom com aquele que lhe precede, meus irmãos. Aquele que faz tudo de bom grado, aleluia. O livro de 2 Tessalonicenses, aleluia, no capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. No versículo 18 vai dizer que em tudo dai graças, em tudo sejam gratos. Aleluia, louvado seja Deus. No versículo 17 diz: orai sem cessar. Nós não temos como se livrar da oração. Se nós se livrarmos da oração, enfraqueceremos a nossa caminhada e os nossos estatutos serão abalados. Louvado seja Deus. Não adianta dizer: pastor, se é pastor, o senhor ora, não, então você não é pastor. Ah, você está na casa de ora, não, você não ora, não, então como é que você vai ter milagre? Se a oração, aleluia, é o telefone celular do crente com o Senhor, através da oração que você expõe os seus problemas, aleluia. Eu quero ressarcir meus irmãos que foram naquela quarta-feira, lá naquele culto maravilhoso ali, no Parque Modelo. Meu Deus, naquele dia, meu Deus do céu, o Senhor nos visitou naquele lugar, aleluia. Eu nunca vi tantas pessoas falando língua ao mesmo tempo naquele lugar, aleluia. As pessoas sentiram realmente que o Senhor estava naquele lugar, louvado seja Deus. Olha só, aleluia. O povo reclamou, Moisés se irritou e perdeu a sua bênção. Era simples, era para o nome do Senhor ser glorificado. Era desta forma, louvado seja Deus. Ó rochas, o Senhor manda te dizer: dá-nos água, e o Senhor se manifestaria através da rocha. A rocha falaria, louvado seja Deus, aleluia. Sobre as ordens do Criador eu obedeço, e eis água, saciai as vossas sedes e também a do vosso gado. Era isso que ia acontecer lá, e o nome do Senhor seria glorificado, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Oh glória. Porquanto não foi feita a instrução que o Senhor deu, aleluia, Moisés não entra na terra prometida, nem ele, nem aquela geração de pessoas que estavam murmurando contra o Senhor. O que significaria dizer, quando tu murmura contra o Senhor, tu significa você dizer, você duvidar que o Senhor está em ti, aleluia. Não, mas eu oro, eu jejuo, não acontece nada, porque tu está colocando Deus à prova. Tu quer ver Deus e tu não vai conseguir ver. Deixa Ele entrar devagarinho na tua vida, deixa Ele entrar devagarinho na tua casa, deixa Ele entrar devagarinho no teu relacionamento, no teu celeiro. Eu quero te dizer uma coisa, louvado seja Deus, você é passageiro, mas o Deus que nós servimos, Ele vai ter eternidade, aleluia, para cuidar de ti, para cuidar de todos aqueles que estão diante de teu trabalho, diante do teu caminho, louvado seja Deus, aleluia. A igreja tem que clamar ao Senhor. Ninguém é perfeito. Da face de terra ninguém é perfeito. Somente Jesus veio perfeito e saiu daqui perfeito. Entrou sem pecado e saiu sem pecado. Louvado seja Deus. Aleluia. A murmuração hoje, nos nossos dias, hoje na glória a gente falou com o Senhor ali com o pastor, aleluia, sobre a caminhada do crente. Você sabia que eu já falei muito mal do pastor? Mas ele sabe disso que eu falo para ele. Eu não sou coragem, eu não sou covarde de falar por ele e falar para ele. Aleluia. Então a gente estive conversando com ele, mas a minha caminhada foi orar por mim e por ele. Hoje, aleluia, eu entendo o que ele passa, porque eu estou no mesmo lugar, no mesmo patamar que ele está. Do mesma coisa que ele é passado, eu também sou passado a prova. Louvado seja Deus, aleluia. É difícil nós trabalharmos para o Senhor, é difícil, mas nós vamos continuar aqui. Enquanto tiver mulheres
e homens e mulheres corajosos, dispostos a estar ajudando a obra do Senhor. Nós vamos estar aqui nesse tempo, até que o Senhor volte, nós vamos estar aqui trabalhando com alegria para o caminho do Senhor, para a honra e a glória do Senhor, para que naquele grande dia nós sejamos tidos como certos de entrar na mansão celestial, aleluia, porque suportando as cargas que o Filho nos colocou para o Senhor. Aleluia. Fique com esta mensagem, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Fique com esta mensagem de gratidão, aleluia. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, me agradecer meu pastor por me dar uma oportunidade sempre, louvado seja Deus. Obrigado. Fique aqui que o pastor Vandeiro, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus.